não são tão claras de forma clara para nós, tá bom? Só para informar, a título de informação, esse treinamento está sendo gravado, tá? Depois a gente provavelmente vai fazer um conteúdo em relação a isso, que também para que outros que não participem da reunião possam ter acesso a esse tipo de conteúdo, a esse tipo de treinamento também, perfeito? Então, como eu falei, hoje o nosso tema é voltado para a parte de notificação de ocorrências via WhatsApp, tá? Então, a gente vai estar abordando tudo que envolve a notificação via WhatsApp. E para isso, a gente precisa primeiro entender a diferença entre alarmes e ocorrências, tá, pessoal? Porque o que é enviado via notificação do WhatsApp é ocorrências. Então a gente precisa entender, muita gente às vezes não entende essa diferenciação, essa linha que existe entre alarmes e ocorrências. Então a gente precisa entender e deixar muito claro, né, delinear muito bem essa linha, o que que é alarme e o que é ocorrência, perfeito? Eu estou compartilhando a tela com vocês podem me confirmar só se está sendo visível? Sim. Sim. Perfeito. Perfeito, bacana. Então vamos lá, nós temos essas duas situações que, por mais que sejam parecidas ou similares, são coisas diferentes, né? Então nós temos aí a diferença entre alarmes e ocorrências. A gente vai falar um pouquinho sobre, compreender quais que são as diferenças, o que que caracteriza um, o que caracteriza o outro, até para vocês terem ciência do que vai ser enviado para o cliente de vocês, tá bom? Então o que são alarmes? Os alarmes é tudo aquilo que é gerado pelo equipamento, pela câmera. E isso basicamente em tempo real. Então, ele sinaliza um evento que foi detectado. Dentro desses alarmes, nós temos frenagem brusca, distração, saída de faixa, excesso de velocidade, etc. Então, dependendo do equipamento que você tem na tua operação, na operação do teu cliente, nós temos três tipos de alarme, né? Os alarmes de DBA, esses alarmes são equipados em todos os dispositivos, né, todas as câmeras, seja de uma 181 da DIMM mais básica até uma 450 da DIMM, uma G40 Pro da Hike, são os alarmes de DBA, rastreadores convencionais também têm esses alarmes, tá? Aí nós temos também os alarmes de DMS e de ADAS. O alarme de DMS é aquele voltado para o motorista, né, que tem a parte da inteligência artificial, então geralmente são equipados em câmeras mais robustas, projetos mais robustos, assim como o ADAS também, que é uma inteligência artificial voltado para a parte da via, né, a parte externa, então tudo que é externo ao veículo, então saída de faixa, proximidade de veículo, risco de colisão, pedestre, então tudo que é voltado para a via tem também essa opção, essa alternativa através da inteligência artificial do ADAS, que também equipa equipamentos mais robustos aí, no caso vai estar sendo utilizado em projetos mais robustos também, tá? Então o objetivo do alarme ele é o quê? Sinalizar eventos instantâneos que exigem atenção imediata e registro, tá? Então tudo que a câmera ela entende dentro daquilo que ela tem possibilidade de alarme, ela registra e é enviado para a plataforma, tá bom? Na parte quando a gente fala de videotelemetria, sobe o aviso do alarme, em seguida sobe o vídeo do momento ali da ocorrência do alarme. É claro que isso de acordo com conectividade, configurações e etc. Tá bom? Então, a parte de alarmes ela gera o valor da evidência do vídeo. Então, a primeira coisa que é gerado é o alarme, não é a ocorrência, tá? Então, sempre que a câmera identifica alguma situação adversa, ela gera um alarme e isso vai dar todo um contexto para a gente fazer uma análise de dados, de informações e, consequentemente, gerar as ocorrências a partir disso. Perfeito? Ficou claro a questão do alarme? Alguém tem alguma dúvida? Perfeito, podemos seguir. Então, como eu falei, nós temos tipos de alarme. Então, os alarmes de DBA, DMS e ADAS. Os alarmes de DBA, como eu falei, eles estão equipados em todos os equipamentos, tá? Ele é baseado no acelerômetro, então no deslocamento do veículo, força G. Então, frenagem brusca, aceleração brusca, curva acentuada, excesso de velocidade, impacto, colisão, vibração também. Os alarmes de DMS são voltados para o motorista, então fadiga, sonolência, distração, uso de celular, ausência de cinto, fumar dirigindo, entre outros também. E de ADAS, tudo que é voltado para a via, saída de faixa, colisão frontal, distância segura, pedestre, leitura de placa, e também temos aí mais alguns alarmes, tá? Aqui está basicamente
o resumo, vamos dizer assim, mas hoje na plataforma, de acordo com os equipamentos que nós trabalhamos, nós temos 53 alarmes homologados na plataforma UV, perfeito? Pessoal, lembrando que toda essa parte de alarmes, ela é um reflexo do que o equipamento envia, tá? Não é a plataforma que gera o alarme, é o equipamento que gera e envia isso para a plataforma. Eu sempre falo nos treinamentos, nas conversas, nos onboards, que é importante a gente que utiliza a plataforma entender que a plataforma UV, ela traz visibilidade, ela traz luz, aquilo que o equipamento manda para a plataforma. Então, a plataforma em si, ela não cria nada, né? Basicamente, ela não cria nada. Ela só traz de forma visível e de forma visual para vocês, de dados, aquilo que o equipamento gerou para vocês. Então, é muito importante que o equipamento de vocês estejam devidamente configurado, eles estejam projetado, né, dentro vamos colocar assim, dentro do que vocês estabeleceram para o pro projeto do seu cliente, que ele esteja devidamente equipado para atender isso. Ah, Matheus, o meu cliente ele pediu o alarme X e não está chegando, mas o equipamento foi configurado dessa forma? Está sendo enviado, o comando de upload de vídeo ele está funcionando, então a gente tem que ficar muito atento a isso, porque a experiência do teu cliente e na plataforma em si, ela vai passar 80% pelo aquilo que você configurou no equipamento. Se o teu equipamento não foi configurado de acordo com o projeto do teu cliente, a experiência dele na plataforma vai ser ruim, porque como eu falei, a plataforma ela só traz visibilidade, traz luz aos dados que é enviado pelo equipamento. Perfeito? E aí, agora nós vamos para a parte Então, para a gente definir aqui uma ocorrência, ela é o quê? É a parametrização de um número X de alarmes em um intervalo de tempo que você escolher. Então, na prática, por exemplo, Matheus, eu quero que gere uma ocorrência quando houver por 3 vezes um alarme de excesso de velocidade num período de 5 minutos. Por que eu estou fazendo essa parametrização? Para ela me trazer uma informação a mais do que o alarme por si só gera e trazer mais valor para o meu cliente também. Por quê? Um alarme isolado de excesso de velocidade, às vezes não vai me trazer tanta, vamos dizer, tanto valor, tanta informação. É um alarme isolado. Né? Então pode ser que ali o condutor tenha se desatentado da velocidade da via, e aí passou um pouquinho, pô, era 80, ele passou a 81, né, de acordo com a configuração que vocês fizerem, etc. Então, às vezes, um alarme isolado, para mim, ele não traz tanta informação, tanto valor. Agora, quando eu crio grupos de alarme, que seriam, então, no caso, as ocorrências, aí sim ele me gera um valor muito grande. Por quê? Se eu colocar aqui um alarme de excesso de velocidade sendo gerado 3 vezes num período de 5 minutos, a gente está falando que o condutor da minha frota, ele está conduzindo o veículo por 5, por 10 minutos, de acordo com o que vocês configurarem, acima do velocidade permitida. Então, opa, peraí, isso aqui é algo que requer uma atenção, que requer uma tratativa por parte do gestor da frota. Perfeito? Então, a ideia das ocorrências é justamente isso: você criar grupos de alarmes, grupos de situações que vão me trazer uma informação, um valor maior para o gestor da minha frota. Então, por exemplo, isso aqui, no caso, já vou até trazer para vocês de primeira mão aí, é uma feature que a gente vai lançar nos próximas semanas aí. Hoje, na parte de ocorrências nossa, da criação de ocorrências, a gente consegue criar grupos de ocorrências apenas com um tipo de alarme, né? Então, a gente pode criar um padrão de vários alarmes, por exemplo, de excesso de velocidade, de vários alarmes de fadiga, de vários alarmes de curva brusca, enfim, uso de celular, só que sempre com o mesmo alarme. E aí, agora a gente vai, nas próximas semanas, a gente está reformulando, refatorando esse serviço de ocorrências. Por quê? Qual que é a ideia que a gente tem? É que a gente possa mesclar esses tipos de alarmes, né, para que nós tenhamos uma ocorrência voltado já para X situação. Exemplo, fadiga crítica. Então, eu vou colocar aqui num período de 10 minutos, se o meu condutor ele tiver um alarme de olhos fechados, um alarme de distração, um alarme de excesso de velocidade, ele vai me gerar uma ocorrência relacionada à fadiga crítica. Então, assim, poxa, isso aqui vai me requer uma atenção no gestor da frota maior, porque o meu motorista ele está cansado, ele está fechando os olhos, ele está dando sinais de fadiga e ele está acima da velocidade permitida. Então, essa ocorrência aqui requer uma urgência, uma tratativa muito mais rápido do que por si só um alarme. Perfeito?
Outro exemplo, direção agressiva. Então, se eu tiver num período de 2 minutos, um excesso de velocidade, mais um risco de colisão, mais uma frenagem brusca, eu tenho aqui uma ocorrência gerada que ela está me indicando que o meu motorista, ao invés de trabalhar dentro das regras do CTB de direção defensiva, ele está trabalhando ao oposto disso, né? Então, ele está com uma direção agressiva, ele está freando bruscamente, ele está com excesso de velocidade, ele está com um alarme, por exemplo, de proximidade de veículo, de risco de colisão. Então, a ideia das ocorrências é justamente isso: você gerar grupos, você gerar padrões, você gerar configurações de alarmes. Então, dentro daqueles 53 alarmes, você criar possibilidades que vai gerar uma ocorrência que vai ser enviada para o gestor da frota do teu cliente, e ele possa, de fato, ter uma atenção muito maior do que por si só um alarme. Porque pensa comigo, pessoal, a pessoa que é gestor de frota, vamos supor numa operação aí de, eh, vamos lá, 50, 100 veículos, imagina a quantidade de alarmes por minuto que sobe para esse gestor. Então, ele ficar acompanhando alarme por alarme, muitas vezes acaba sendo insalubre, vamos dizer assim, para a operação. Ele não tem tempo, além das coisas que ele tem que fazer em relação à frota, então, é gestão do ativo, manutenção do veículo, gestão de operadores, mão de obra, etc., ele tem que acompanhar alarme por alarme para ver o que está ocorrendo na frota dele, é 99% das vezes inviável. Então, assim, a gente tem clientes, por exemplo, nossos, que eles têm uma central de operação e eles colocam lá na tela, lá deixa passando, mas eles não vão deixar a parte de alarme subindo, eles vão deixar a parte de ocorrências. Por quê? As ocorrências eles configuraram para algo que traz atenção e traz valor para eles, dentro do que eles estabeleceram da regra de alarmes. Os alarmes, como eu falei por si só, muitas vezes eles avulso, não vai trazer uma informação tão relevante. Agora, quando ele está agrupado com outros alarmes, numa quantidade, num X período de tempo, aí sim, isso aqui para o gestor da frota tem valor. Isso para ele faz diferença. Então, através das ocorrências, ele vai saber se ele tem um bom condutor na frota dele, né, dentro da operação dele. Ele vai saber se tem condutor que precisa ser tratado ali na parte de repente, de uma reciclagem, ou então até mesmo na forma de condução, da atitude dele, e através disso ele também, de repente, vai poder até gerir a parte, né, de contratações, de demissões. Poxa, eu tenho um condutor aqui que ele já foi advertido, ele já foi corrigido, ele continua tendo o mesmo comportamento no volante, e isso para mim lá na frente vai me gerar um custo muito alto. E quando a gente fala, por exemplo, da questão de direção defensiva, isso está muito relacionado à questão de consumo de combustível, a questão de manutenção de veículo, a possíveis acidentes. Então, a gente está fazendo isso de forma preditiva. Então, quando eu consigo criar grupos de ocorrências, que ela vai me trazer uma informação, um dado, que eu vou poder prever algo que pode acontecer e eu evito, né? Faço a tratativa antes que isso de fato aconteça. Olha o quanto de valor eu estou agregando para a operação do cliente. Então, às vezes, é uma colisão que você evitou ali com um grupo de ocorrências acontecendo, né, que você visualizou, que, cara, salvou aí 20, 30, 40 mil do teu cliente final. Entendeu? Então, essa parte de ocorrências, de fato, vamos se dizer assim, é o coração da análise de dados e de operação, da operação do cliente de vocês. Então, eu tenho gestores, por exemplo, que eles não estão nem aí pro alarme, sinceramente. Eles nem se preocupam com isso. O que eles querem saber? Ocorrência. Aquilo que eu configurei de ocorrência que me gera uma atenção maior e que eu preciso tratar, como que tá? Tá saudável? Tá gerando pouca ocorrência? As ocorrências estão gerando, são com risco ou são sem risco? Isso que ele quer saber, o gestor da frota ele quer saber isso, informação já, entre aspas, mastigada, filtrada, para que ele possa ter a tomada de decisão dele. Perfeito? Alguém tem uma dúvida aí em relação à diferença entre alarmes e ocorrências? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui se tem alguém de mão levantada. Não? Perfeito. De falando. Esse menino aqui, calma, Rafa. Tiara, tem alguma dúvida? Sim, tenho sim. Pode falar. Matheus, eu entendi a relação de alerta e ocorrência, eu só queria entender um pouco mais dos parâmetros que a gente pode usar. Por exemplo, a DMS, que geralmente gera muito alerta mesmo, né? Uhum, Tá, o cara tá com fadiga, ele teve lá, melhor, distração, pega muita distração. Só que muitas vezes perfeito. ele tá com o telefone entre as pernas, ele tá mexendo e por isso dá distração. Aí eu Uhum, coloco, ó, se gerar esses alertas, 3 alertas de distração em menos de 1 minuto, gera uma ocorrência. Seria isso? perfeito. É esse o mecanismo da regra?
Esse é o mecanismo da reza, perfeito, essa é a ideia. O que que é importante, até tem alguns alarmes, por exemplo, que a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente vai fazer a configuração do equipamento. Entre eles, por exemplo, distração e vibração, por exemplo. Por quê? São alarmes que são muito sensíveis. Então, dependendo da operação do teu cliente, o tipo de condutor que ele tem lá, você talvez vai ter que fazer um ajuste mais fino nisso. Então, por exemplo, hoje no alarme de distração, nós temos Olha que os show. comandos ali que você consegue colocar para detectar por um período, né? Então, assim, se ele permanecer com esse movimento, esse gesto de distração por 5 segundos, por 10 segundos, enfim, aí sim ele gera o alarme. Então é muito importante a gente ter esse filtro, ter esse entendimento, porque senão também aquilo que pode ser algo que vai agregar valor para o seu cliente, vai ficar algo de poluição visual e não vai trazer tanto valor assim para ele. Então, se você tem uma operação que o teu cliente vê que sobe muito alarme de distração, opa, peraí, vamos dar uma reformulada, vamos ver o que está acontecendo, vamos ajustar, talvez a gente faça um filtro, espace mais esses alarmes, porque de fato, por exemplo, o alarme de distração, o motorista está aqui dirigindo, ele olhou para o lado e tal, olhou a via, não sei o que, pum, distração. Então precisa ter esse entendimento, esse filtro para fazer essa configuração para que seja algo benéfico para a operação. Quando você entra lá na operação do cliente, você começa a ver que está spamando, vamos dizer assim, X alarme, opa, peraí, eu preciso rever isso aqui, eu preciso dar uma avaliada, como que a gente pode ajustar isso? Se tiver muito alarme de distração, muito alarme de vibração, que geralmente ocorre por essa questão de configuração, precisa avaliar isso, entendeu? Você tendo uma operação devidamente configurada vai facilitar muito essa parte de ocorrência de vocês, até para o gestor de vocês. Então vai chegar aquilo que de fato é crítico para ele. Tá bom, obrigado. Por nada. Pessoal, alguém mais tem alguma dúvida relacionada a essa parte de ocorrências ou de alarmes? E aí a gente vai entrar no tema aí da reunião de foco, só para a gente finalizar. Eu não quero tomar muito tempo de vocês, a ideia é que dure aproximadamente aí meia hora, que aí vai ser a parte da notificação via WhatsApp. Mais alguma dúvida? Não? Perfeito, vamos seguir então. Então, pessoal, agora sim, explicado a diferença entre alarmes e ocorrências, né? Então, os alarmes são evento pontual gerado pelo equipamento. A ocorrência é um grupo, né, um agrupamento lógico de múltiplos alarmes. Então, a regra que vocês criarem, como eu falei, a gente vai nas próximas semanas subir uma feature relacionada a isso, que aí a gente vai poder criar N padrões, tá? De acordo com o que vocês estabelecerem, e aí vocês vão poder mesclar, coisa que hoje não pode, tá? Então, até a Tiara, dentro do assunto que a Tiara falou aí, nós temos essa situação de. Deixa eu só ver que eu acho que tem um convite aqui que acabou de aparecer. Não, não. Então, nós temos essa situação que nós falamos da questão do agrupamento. Então, hoje nós podemos agrupar apenas alarmes de mesma lógica, né? Então, por exemplo, excesso de velocidade, distrações, sempre o mesmo alarme. Então, com essa feature, a gente vai poder criar N alarmes com configurações e alarmes diferentes dentro da mesma ocorrência, tá, pessoal? E isso aí eu acho que vai agregar muito valor. Então, os alarmes, eles são instantâneos, né? Então, frenagem, distração é detectado e é enviado para a plataforma. Já as ocorrências são recorrência de um alarme num X período de tempo, tá? Então são tendências ali, é algo preditivo, como a gente falou. O alarme ele é uma triagem, evidência básica, então é muito dado, é aquilo que a gente estava conversando agora há pouco. Às vezes, para o teu gestor, não faz sentido ele ficar acompanhando dados e dados de alarmes, o que faz para ele, o que que tem relevância, né, que é prioridade para ele, são as ocorrências que têm uma alta prioridade, então foco de agir de imediato, tá? E a gestão. Então, hoje, o alarme é meio que uma checagem operacional e registro. Então, cara, vai rolando os alarmes ali, é uma checagem e um registro. Agora, a parte da ocorrência, sim, na parte de gestão, aí sim ela é muito. Agrega muito mais valor do que o alarme. Então, uma intervenção, um treinamento, ações corretivas, ações preventivas, ela vai estar atrelado à ocorrência, tá? Então, sempre use alarmes para reação imediata, mas foque a gestão nas ocorrências. Então, assim, subir um alarme que tem uma certa gravidade, beleza, avalia. Cara, mas você não vai ficar gerindo a sua operação por ali, você vai gerir a operação pelas ocorrências, perfeito? E ali você vai estipular
treinamentos, melhorias, reciclagem, enfim. Então, o resultado esperado de tudo isso é que a gente possa evitar manutenções, evitar acidentes, né? Tudo de forma preditiva, tá, pessoal? Até uma ideia aí dentro dessa questão de ocorrências, antes da gente só falar sobre a notificação do WhatsApp, para vocês que são revendedores, né, do serviço. O que acontece, gente? Hoje a gente tem um número aqui na nossa base que 80% dos usuários não tratam a ocorrência. Essa é a realidade nossa. E aí nós temos dois pontos. A ocorrência está sendo aplicada de forma correta para o gestor da frota? Vocês estão fazendo uma configuração coerente de ocorrências, de acordo com o projeto, de acordo com o escopo do projeto que está sendo executado. O cliente está vendo valor nessas ocorrências, para ele está sendo algo que realmente agrega valor, que está sendo algo útil, ou está sendo apenas uma poluição visual de informação? Por isso que eu falei da importância da gente filtrar e ter um equipamento bem configurado para a operação do cliente de vocês. Quando nós temos essa parte bem configurada, as ocorrências elas agregam valor para o cliente final de vocês. E por que eu falo isso? Hoje eu tenho revendedores na base que ofertam esse serviço de tratamento de ocorrência, tá? Então, por exemplo, você faz um projeto, você mostra a importância para o gestor da frota, gestor do projeto, a importância de tratar e cuidar das ocorrências, porque isso vai trazer muito valor e agregar muito valor à operação dele, e reduzir custo, reduzir possíveis acidentes, reduzir manutenção, etc. Se ele fala para você, eu não tenho estrutura, eu não tenho condição de tratar essas ocorrências, mas ele entendeu o valor das ocorrências, você facilmente vai poder ofertar esse serviço de tratamento de ocorrência para eles. Então, eu tenho clientes aqui que cobram R$ 20, R$ 15, R$ 10 por veículo para tratar as ocorrências do veículo desse cliente. Então, é mais um produto que vocês podem oferecer para o cliente de vocês e aumentar o ticket médio de vocês em relação ao que é a videotelemetria. Porque a videotelemetria por si só, ela vai te trazer N informações. Se ela não for tratada, não adianta nada. É como se você comprasse uma Ferrari e andasse de Fusca. Então, você está pagando por um serviço que ele te propicia, né? Ele te entrega N informações, N dados, e você não faz a gestão desses dados, você simplesmente visualiza e deixa para lá. Então, hoje nós entendemos que essa parte de ocorrência, na nossa base, infelizmente, não está sendo tratada da forma que deveria. E aí é uma oportunidade para vocês, revendedores, oferecer esse serviço também para o cliente de vocês. Pô, se ele for pagar R$ 10 mensal por veículo, R$ 20 mensal por veículo, para ele saber que ele pode ficar tranquilo, que todas as ocorrências estão sendo tratadas da devida forma, e que se acontecer alguma situação, alguma ocorrência que gera um alarme, gera uma tensão maior, você vai reportar para ele, cara, ele vai achar esse custo aí, não vai ser nenhum custo, vai ser um investimento. Ele vai falar assim, opa, peraí, eu estou pagando 10, 20 reais por veículo para que eu tenha alguém tratando tudo o que acontece em relação à videotelemetria, e se tiver algum ponto de atenção, ele vai me reportar, e aí eu vou tratar com o meu funcionário, vou tratar com o meu motorista, enfim, vou tratar com as áreas que devem ser tratadas. Então, é uma oportunidade que vocês têm de mostrar para o cliente de vocês o valor que é a ocorrência e oferecer também esse serviço para esses clientes. Perfeito? Então agora a gente vai entrar, acho que ficou bem claro, né, essa parte de diferença entre alarme e notificação. A gente vai entrar então na parte de notificação via WhatsApp. Hoje nós temos muito cliente que nem sabe que nós temos na plataforma essa possibilidade, tá, pessoal, de notificação via WhatsApp. E aí, o que é enviado por notificação para o cliente de vocês, tá? É exatamente as ocorrências, não são os alarmes, tá? Até porque se fossem os alarmes, imagina o gestor da frota recebendo alarme no WhatsApp de a cada 5 segundos, 10 segundos. Seria algo inviável. Então, hoje, o que é enviado através da notificação via WhatsApp são, de fato, as ocorrências, ou seja, aquilo que a gente conversou que gera mais valor e que requer uma atenção maior do gestor da frota, perfeito? Matheus, como que é feito esse envio da notificação via WhatsApp? O que eu recomendo a vocês? Matheus, eu já utilizo, ou então eu não utilizo a notificação via WhatsApp e gostaria de utilizar. Que vocês tenham um número específico para notificação, para utilizar esse serviço de notificação via WhatsApp. Por quê? O número que for utilizado, que for cadastrado, ele vai funcionar como uma ponte entre a plataforma e o teu cliente final.
Perfeito? Então, como que funcionaria na prática? A plataforma, ela gera a ocorrência. Essa ocorrência, ela é encaminhada, né, de forma automatizada para o WhatsApp da empresa de vocês. Esse WhatsApp automaticamente dispara para o cliente final. Perfeito? Então, isso é até bem bacana, porque a gente consegue manter essa questão do white label na plataforma também na notificação do WhatsApp, porque não vai ser a Yuvi que vai estar mandando essa notificação de ocorrência para o cliente de vocês. Vai ser o contato do WhatsApp que vocês cadastraram na empresa de vocês. Então, o WhatsApp da empresa X, no caso aqui nós temos a Trivia, eu vou usar o WhatsApp da Trivia. Então, é o WhatsApp da Trivia que vai estar enviando essa notificação, essa comunicação de ocorrência via WhatsApp. Então, por isso que é a importância de vocês terem um número específico para isso. Imagina vocês colocarem no número pessoal de vocês ou do suporte de vocês, fazer esse cadastro, e aí vai ficar o tempo todo lá, subindo, spamando mensagem de notificação que vai estar sendo enviada para o seu cliente. Então, o ideal é tenha um número dedicado a isso. Esse número vai ser feito só para cadastro, e depois ele vai ficar sendo uma ponte, né, para o cliente final de vocês. Perfeito? E aí, como que chega essa notificação para o cliente de vocês? Eu vou abrir uma imagem aqui só para vocês já terem a dimensão de como que funcionaria. Eu peguei isso daqui de forma rápida e breve hoje. Deixa eu só abrir aqui. Ó, vocês estão visualizando a tela. Isso daqui é um print que eu tirei de mensagens que já estão sendo enviadas através de um cliente nosso. Então, ela chega dessa forma. A data, o horário, a ocorrência, então no caso aqui olhos fechados, o risco que foi configurado para essa ocorrência, tá? A placa do veículo e o link para a tratativa, tá? Então, quando o gestor ele receber isso no WhatsApp, ele já vai receber o link juntamente para que ele possa fazer a tratativa dessa ocorrência. Matheus, por que a gente não envia o vídeo junto com a ocorrência aqui no WhatsApp? 2 pontos, pessoal. Tiara, eu já deixo você falar, só deixa eu concluir isso daqui. 2 pontos. Primeiro, quantidade de arquivos e de questão de consumo de dados que teria. Segundo ponto, a ideia é que o gestor entre na plataforma e faça a tratativa da ocorrência. Porque se ele recebe o vídeo no WhatsApp, vamos cá, pessoal, 99% não entraria na ocorrência e trataria. Ele vai ver o vídeo ali, beleza, e segue o baile. Então, a ideia é justamente que forçar, entre aspas, ele ir para a plataforma e tratar a ocorrência na plataforma. Perfeito? Tiara, pode falar. Ô, Matheus, você não tem aplicativo, não? Vocês não desenvolveram, não? A Yuvi? Nós temos aplicativo hoje, tá? Nós temos aplicativo da plataforma, porém ela não tem white label, tá? Então ela está com o nome Yuvi App. E nós temos também o aplicativo white label que a gente começou o desenvolvimento agora, ele está num projeto piloto e vai ser possível depois como um produto à parte de venda e aí ele vai poder ser personalizável, tá? Porém, para essa parte de ocorrências, a gente ainda não colocou no aplicativo, e eu te explico por quê. Essas ocorrências no aplicativo, ela teria que subir um push no aplicativo. Então, vamos supor que fosse gerada uma ocorrência. No aplicativo, ela teria que subir um push para isso. E aí, quando a gente fala de aplicativo, de Play Stores ou App Store, quando a gente tem essa necessidade de ter um push, isso existe requer um custo muito alto para a operação, tá? Então, hoje a gente entende que para o revendedor não faz sentido o custo de manter um aplicativo para ter essa tratativa, né, essa notificação de ocorrência via aplicativo. Então, Tá, hoje mas o hoje foco o do app de aplicativo. vocês pelo menos consegue assistir um ao vivo? Perfeito. Ó, então, hoje no aplicativo, vou até pegar aqui para você, nós temos 4 opções básicas que a gente entende que o cliente, entre aspas, assim, tem que ter ali na mão, que ele pode fazer de forma remota do celular dele. Então, a gente colocou, não é a plataforma como um todo, tá? Até é importante ter ciência disso. Não é a plataforma como um todo, a gente colocou apenas 4 opções que a gente entende ali que opções que ele, vamos dizer, precisa ter na palma da mão ali, de repente, para verificar algo. Então, tem na opção lá o rastreamento, mesma coisa da plataforma, você visualiza o ativo, onde está o ping dele, a atualização. A parte de streaming, tá? A parte de ocorrências, você consegue visualizar e você consegue tratar, mas não tem esse push, como eu te falei, tá? Ele não notifica no
no aplicativo, tá? Aí, no caso, por exemplo, teria a notificação via WhatsApp, o gestor verificou, ele pode entrar no aplicativo e tratar essa ocorrência, é uma opção também, tá? Mas não tem o push no aplicativo em si. E a parte de envio de comandos. Então, ali, às vezes, o revendedor está em algum local, precisa enviar algum comando, algum ajuste básico ali, o dispositivo estando online, ele consegue fazer isso. Então, hoje nós temos essas 4 funções no WhatsApp. Streaming, ocorrências, rastreamento e comandos. Perfeito? Alguma dúvida Perfeito, entendi, mais? Matheus. Então, Bacana. tá tranquilo. Outra coisa, custo de WhatsApp hoje, como é que funciona essa relação aí com a meta? Custo? Tem algum custo para a gente ou não? Nenhum, é só Tá, cadastrar o número e tranquilo. perfeito. A gente só vou concluir aqui só a apresentação de como do WhatsApp e a gente vai no final vou falar sobre essa questão do valor do custo. Combinado? Que a gente vai ser para encerrar a reunião aí. Aí, só para finalizar, então, pessoal, na prática, como eu mostrei para vocês, vai chegar o link, chegou o link, vocês vão poder tratar. Importante, o teu cliente, né, ele precisa estar logado na plataforma para que a ocorrência seja direcionada, tá? Se ele não tiver logado, o primeiro clique aqui do link da ocorrência, ó, vocês estão visualizando aqui, o link vai chegar assim, o primeiro clique vai pedir para ele logar, no segundo clique, aí ele vai acessar. Então, clicou no link, ele vai vir direto aqui para a parte de ocorrências. Então vai vir aqui a ocorrências, aí é coisa que você já conhece da plataforma. Os vídeos do momento da ocorrência, a data, horário, velocidade, o e-mail do equipamento, a placa, o horário do primeiro alarme, o horário do último alarme, coisas que você já tem ciência aqui da plataforma de fato. E a ideia é que ele venha aqui tratar e faça a tratativa dessa ocorrência, perfeito? Então, até por isso, a gente não coloca o vídeo na notificação da ocorrência. Porque se a gente colocar o vídeo, a gente tem 99% de certeza que o gestor ele não vai vir aqui fazer essa tratativa. Ele vai ver o vídeo e vai ignorar a tratativa. Então a ideia é que de fato seja tratada a ocorrência. Perfeito? Pessoal, para mim, para esse último assunto que o Rafael falou em relação à questão de valores, tem alguma dúvida? Tranquilo. Deu para entender a diferença entre alarmes, ocorrências, a parte de como que funciona na prática a ocorrência, o cadastro do WhatsApp. O cadastro é bem tranquilo, tá, pessoal? Caso tem alguém que queira implementar, depois pode chamar a gente, ou eu, ou o Murilo, que é de CS, a gente auxilia nessa implantação, é bem tranquilo mesmo, bem fácil. A gente só pede, como eu falei, que tem um número dedicado para isso, tá? Tranquilo? Então, pode falar. Segura. No caso, a dúvida aqui é saber como a gente programa para ter esses alarmes de ocorrência, né? Perfeito. A parte de configuração, como eu falei, caso que. Matheus, eu não utilizo hoje, eu tenho interesse e quero implantar. Você pode chamar eu, o Murilo, a gente auxilia na implantação de vocês. É tudo via plataforma, é bem fácil mesmo. A única coisa, como eu falei, que precisa, tem um número dedicado para isso. Então, Matheus, Murilo, eu quero implantar isso aqui na minha operação. Comprei o número, tá aqui, tá cadastrado no WhatsApp tudo direitinho. Vamos configurar? A gente acessa com vocês. É um QR Code que a gente cria na própria plataforma. A gente tem que só mudar o grupo de permissão de vocês. A gente muda o grupo de permissão, gera o QR Code, vocês escaneiam e já vai estar configurado para fazer isso. Um detalhe importante que eu esqueci de falar. Hoje, nesse serviço de notificação via WhatsApp, a gente só consegue cadastrar um número para envio e um número de recebimento do cliente, tá? Hoje é dessa forma. A gente já está no nosso backlog para que isso seja modificado, a gente consiga colocar, por exemplo, mais números de cliente, né? Vamos dizer assim, porque a gente sabe que às vezes numa operação não tem um gestor só, tem 2, tem 3, tem 4, então para que todos os gestores possam receber isso. Mas hoje a gente consegue configurar um contato de cliente final para receber essa notificação. Bacana? Entendi. No caso, você citou sobre o WhatsApp, mas eu digo em relação às ocorrências na plataforma em si. Você fala. Tem lá um equipamento instalado e aí eu Hum, quero receber as notificações daquele motorista. Eu não sei como eu faço essa configuração para ter tá, como então é você que é? está falando sobre criar grupos de ocorrência. Isso, justamente. Perfeito. Na plataforma, depois, se você quiser, a gente chamar a gente no particular, depois a gente pode fazer um treinamento à parte para isso, porque toma um pouquinho mais de tempo, mas na plataforma, eu vou pegar um aqui só para te mostrar de forma breve, qualquer coisa a gente pode fazer de uma forma mais aprofundada. Vou utilizar essa tela mesmo aqui que eu já estou. Matheus, preciso criar um grupo de ocorrências para que, obviamente, isso seja enviado posteriormente via WhatsApp. Se não tiver ocorrência, não vai ser enviado nada pelo WhatsApp. Você vai vir aqui em cadastro.
configuração de ocorrências. Então, você vai criar aqui um grupo de ocorrências. Então, configuração de ocorrências, cadastrar. Você vai colocar um nome para essa ocorrência. Vamos supor aqui fadiga extrema. Fadiga extrema. E aí você vai criar parâmetros para ele. Então, eu vou colocar que se eu tiver 5 alarmes de bocejo, então 5 aqui, num período de 5 minutos, que isso vai identificar para mim que o meu motorista está cansado, ou seja, ele está com uma fadiga extrema, ele vai gerar uma ocorrência para mim. Ela vai gerar uma ocorrência de qual gravidade? Baixo, médio ou alto? Gravidade alta. O motorista está quase dormindo no volante, um exemplo. E vou cadastrar. Perfeito? Esse grupo de ocorrências, ele vai estar atrelado ao cliente de vocês. Então, aqui vocês podem colocar quantas ocorrências vocês quiserem. Matheus, eu vou configurar 10 padrões de ocorrências, 20 padrões de ocorrências. Não tem problema, você vai criar esse grupo e vai atrelar esse grupo ao cliente final de vocês. Perfeito? Sim, deu para entender direitinho. Bacana? Obrigada. E aí, caso você tenha ainda alguma dúvida em relação a isso, você pode estar chamando eu ou o Murilo, a gente faz uma call aí só para a gente alinhar e fazer de repente isso até junto. E aí, é claro, você ter o conhecimento é importante para que você sente com o teu cliente o que está no escopo, o que você precisa. Beleza, vamos montar dessa forma então. Perfeito? Sim, sim, eu teria mais uma dúvida. Pode falar. Quando a gente está configurando o equipamento no ato da instalação, em relação aos comandos enviados, Hum. a gente não sabe necessariamente como fazer, né? Tá, a parte de comandos, aí no caso, a gente de repente, se for uma questão mais simples, até me coloca à disposição, eu, Murilo, nós podemos auxiliar vocês, a gente tem um certo conhecimento nisso. Mas o que é o ideal? Vamos dizer assim, né? A busca de informação ideal para esse tipo de situação. Direto com o fornecedor de vocês. Então, é o equipamento DIMM, chama no suporte da DIMM. Olha, eu preciso, tô com tal dúvida de configuração, assim não tá legal, o que a gente pode fazer para ajustar aqui, assim, assado? Então, essa parte toda voltada para hardware, você fala com o fornecedor de vocês, seja DIMM, seja Hike, seja Streamax, vocês falam com o fornecedor de vocês, porque aí sim ele vai ter uma orientação mais precisa, mais técnica, mais especialista para a questão de configuração de comandos e equipamentos. Matheus, estou trazendo um equipamento novo para a plataforma, quero fazer o apontamento para a plataforma, você consegue me ajudar? Meu, conta com a gente vai auxiliar vocês, a gente está aqui para ajudar vocês e ser vamos dizer assim, uma ponte entre o problema e a solução. Mas quando é uma situação mais técnica, eu peço, até deixo, né, vocês cientes, essa questão de hardware é diretamente com o suporte do equipamento. Certinho, muito obrigada. Nada. Alguém mais? O Juan tinha levantado a mão. Bom dia, pessoal. Bom dia. Eu tenho uma dúvida só em questão de validação da plataforma, se ela tem hoje um controle para não me permitir um evento ou uma ocorrência entrar em conflito com alguma outra. Por exemplo, se eu tenho uma configuração de bocejo, certo? E eu já tenho outra com a mesma configuração ou algo similar, para eu evitar receber duplicidade, eventos duplicados no WhatsApp, se eu tenho alguma validação disso na plataforma ou alguma notificação de duplicidade de cadastro. Tá, você fala no Boa tarde. contexto de notificação via WhatsApp. Não, reflete no WhatsApp. Por Tá. exemplo, se você colocou na ocorrência lá, você cadastrou as ocorrências, bocejo, 5 ocorrências em 5 minutos, certo? Perfeito. Criticidade alta. Uhum. Se eventualmente eu criar ela de novo com o mesmo padrão lá embaixo, que eu vi ali que eu consigo escolher bocejo de novo, Uhum. se primeiro a plataforma me permite cadastrar 2 vezes, e segundo, se eu vou receber duplicado no WhatsApp, uma vez que o WhatsApp ele considera Sim, cada sim. regra dessa. Certo. Não, a plataforma ela permite criar a configuração igual 2 vezes, tá? Ela não tem, vamos dizer, um filtro para isso hoje. Se você criar o mesmo padrão, 5 distrações no período de 10 minutos, criticidade X, ele vai deixar você cadastrar e você vai receber duplicado. Então tem que ter uma atenção em relação a isso de fato. Você não pode criar 2 regras iguais, né? Senão você vai começar a receber isso de forma duplicada. Ok, obrigado. Nada. Ellen? Oi, meu querido, bom dia, tudo bem? Bom dia, minha querida, tudo ótimo, você? Você bem sucinta. Se Perfeito. porventura o equipamento tiver reconhecimento por Face ID, a notificação vai chegar o nome do condutor? Perfeito. Chega Ok, assim. beleza. Na notificação via WhatsApp,
Isso. Imagino que não. Na ocorrência, sim. Ah, não, Quando, não, estou quando dizendo for via tratar a WhatsApp. ocorrência. Isso, não. Quando for tratar a ocorrência. Na ocorrência vai estar identificado. Hoje, se não tem o Face ID, você tem que identificar o motorista de forma manual, perfeito? Sim, sim. Com o Eu Face estou ID perguntando já se vem no. identificado. Não, estou perguntando se a notificação que a gente já trabalha hoje pelo WhatsApp chega a placa, certo? Pelo Perfeito. Face ID vai chegar o nome do condutor também ou não, Não. já que já vai estar atrelado? Não, não vai chegar, porque hoje a configuração que tem, vamos dizer assim, o formato, né, que chega a notificação, ele traz a informação de data, horário, equipamento, né, o veículo, o Aham. tipo da ocorrência e o E a link. tratativa. Não, Isso, beleza então, meu perfeito. querido. Vamos Exato. lá aos custos que interessam. Vamos lá. Obrigada, Alguém. viu? Imagina, que isso? Antes da gente entrar na questão dos custos, mais alguma dúvida? É isso? Podemos encerrar então? Bacana. Matheus, vamos pro Faz-me rir, que interessa pra gente, questão de custo-operação. E aí até falei também para vocês a questão, né, de repente vocês oferecerem o serviço de tratativas de ocorrências. De repente, às vezes isso acaba até se pagando também dentro disso. Pessoal, hoje, para quem não utiliza ou e quer testar o serviço, ou para quem já utiliza, nós estamos aí num período de teste final, vamos dizer assim, de validação, já está em produção, e até o final de fevereiro vocês podem testar de forma gratuita esse serviço, tá? Então, Matheus, eu quero não utilizo hoje, quero conhecer o serviço de notificação via WhatsApp. É a melhor hora para você fazer isso, tá? Por quê? Você vai poder usar, você vai poder validar sem ter custo nenhum para isso. Beleza, pessoal? Então, se tem alguém que está aqui nessa reunião que não utiliza e tem interesse, depois chama eu, chama o Murilo, a gente vai auxiliar vocês nesse cadastro. Vocês ainda têm um mês todo, esse resto de mês, um mês todo de fevereiro, para validar isso para o cliente de vocês. Vocês podem até repassar essa informação para o cliente de vocês. Ó, você tem interesse? Tenho. Ó, vamos fazer 30 dias de teste aqui. A partir desses 30 dias, se você quiser permanecer, aí a gente passa a cobrar X valor. Então, até o fim de fevereiro, vocês vão poder utilizar e testar esse serviço de forma gratuita. A partir do dia 1º de março, esse produto passará a ser um produto cobrado à parte, vamos dizer assim, da plataforma. É um serviço, um produto à parte da Yuvi. Ele terá um valor de R$ 5,00 por veículo, tá, pessoal? E limitada a quantidade de notificação. Então, nesse primeiro momento, o que o head nosso desse serviço nos passou vai ser valor por veículo, R$ 5,00 por veículo, independente da quantidade de mensagem. Vamos supor que esse veículo gere no mês 1.000 ocorrências, R$ 5,00. Gerou 2 ocorrências, R$ 5,00. Perfeito? Creio eu, e eu gostaria que vocês aproveitassem isso também, porque eu imagino que ao avançar desse produto, ao avançar a melhoria desse produto, eu acho que em algum momento ele passará a ser cobrado também por quantidade de envios, tá, pessoal? Então aproveitem esse período que vocês têm para validar, para testar, aproveitem esse período que é um custo por veículo, que vocês vão poder, vamos se dizer assim, entrar nesse modelo, nesse contrato, vamos se dizer assim, de modelo de valor por veículo, que eu acho que é muito mais interessante, porque a hora que tiver um valor por mensagem, aí eu acho que muda um pouquinho essa questão de como vocês vão precificar isso para o cliente final de vocês. Perfeito? Alguma dúvida em relação a essa questão de valor? É isso, tranquilo? Acho que ficou bem claro. Ellen, pode falar? Então, meu querido, você sabe que eu sou bem pragmática, né? Perfeito. Então, se você vai me cobrar de inicial R$ 5,00 por veículo, por placa, eu vou fazer o negócio com o meu cliente, já vou trabalhar em cima da precificação dele. E depois, 2, 3 meses, eu estou com um contrato, prazo contratual de 12 meses. Depois de 2, 3 meses, você me vira e fala assim, eu vou cobrar por disparo. Aí você me quebra, ué. Não, mas é por isso que eu falei, para vocês aproveitarem esse período, porque a partir Sim, do mas se momento, eu como. tenho um prazo contratual de 12 meses com o Não. cliente e eu já vou começar a cobrar dele X porque você está me cobrando R$ 5,00 por placa, Uhum. então como que daqui 2, 3 meses eu vou renovar contrato? Não tem como. Não, mas é isso que eu coloquei. Aproveitar esse período para vocês entrarem nesse modelo de contrato. A partir do momento que você tiver nesse modelo de contrato, não se altera com menos de 12 meses, entendeu? Então, será um serviço à parte, vamos dizer, um contrato à parte do que é o fornecimento hoje da Yuvi, e vai ser de 12 meses. Então, dentro desses 12 meses, você está nesse modelo, nesse padrão. Vamos supor que mude nesse período. Matheus, poxa, 3 meses a Yuvi mudou. Não vai mudar para você. Você está Agora naquele. eu entendi. Perfeito? Então, por isso que eu estou Agora eu falando, para vocês entendi. aproveitarem isso de fato,
porque se em algum momento mudar a forma de precificação disso, vocês já estão garantidos nesse modelo por veículo, que eu acho que é muito Inicialmente, a partir de 1º de março, você vai me cobrar R$ 5 por placa. perfeito. Se eu É fechar isso. esses R$ 5 por placa, eu estou com 2 placas ali, Uhum. beleza. 12 meses. Se a IUV aumentar de R$ 5 para R$ 100 por causa do disparo, vai valer os meus R$ 5? É isso. Ok, Exatamente. tá gravado, né? Não, tá gravado. Mas você colocou um reajuste bem brusco aí, mas não acho que não seria dessa forma também. Mas assim, o contexto é esse. Se tiver alguma mudança na precificação, ele vai ser para uma renovação de contrato. Vamos colocar assim. Então, Ok, 12 para meses, cinco renovação reais de por veículo. contrato, não para o contrato Exato. vigente. Exato, perfeito. Ok, beleza. Obrigada, meu querido. Por nada. Pessoal, alguém mais? Alguma dúvida em relação a essa questão de valor? Não, perfeito. Pessoal, então eu agradeço demais a participação de vocês. Eu espero que tenha ficado claro essa parte de alarmes, a diferença entre alarmes e ocorrências. Eu acho que isso vai ser muito importante para o contexto de vocês. Eu acho que o produto de notificação do WhatsApp é um baita produto que vocês podem utilizar para agregar, aumentar o ticket médio de vocês. A questão de vocês fornecerem também um serviço de tratativa de ocorrência, eu acho que vocês podem trabalhar muito em cima disso, porque de fato faz uma diferença, principalmente quando a gente conseguir implantar essas regras de poder ser alarmes diferentes para criar uma ocorrência. Eu acho que isso vai ser um diferencial também muito grande para a operação, tá? E então, assim, usem disso, né? Façam o ticket médio de vocês crescer com essas informações, com esses novos produtos. Ao passar do tempo, nós vamos trazendo, tem muita coisa acontecendo, tá, pessoal? Muita coisa acontecendo aqui na IUV. Nós teremos novos treinamentos. A gente está com a implantação de um Data Lake, que vai facilitar muito na parte de relatórios. Então, creio que o nosso próximo treinamento vai ser voltado para essa questão de novos tipos de relatórios, novas formas de vocês puxarem relatórios por conta da implantação de um Data Lake. Então, tem muita coisa boa acontecendo e a gente vai se falar mais vezes. Eu, o Murilo, nós estamos à frente da parte de CS, junto com o Fabrício, o Peterson também nos auxiliando, tá? Eu queria que vocês contassem conosco para ser de fato uma ponte entre possíveis problemas e soluções, novos projetos. A gente gosta muito de receber novos. Poxa, tô com um projeto assim assado, coisa muito doida, diferente que o cliente pediu. Será que a gente consegue executar isso de alguma forma junto com a videotelemetria, com a plataforma? O que dá para a gente fazer para atender esse cliente? Cara, a gente vai sentar junto, a gente vai conversar, a gente vai buscar ideias, a gente vai buscar soluções para atender o cliente final de vocês, porque quando vocês crescem, nós crescemos também. Então, é muito importante esse relacionamento e a gente tem focado muito nisso, tanto na parte de relacionamento quanto na parte de comunicação. Nós queremos ser mais efetivos, melhores, comunicarmos melhores com vocês, porque eu acho que isso ajuda muito em relação ao cliente final e também participar aí dos projetos, soluções, novidades junto com vocês também, porque dessa forma nós crescemos juntos, tá bom? Agradeço demais a participação de todos, tenham todos uma excelente semana. Grande abraço. É,